Oi, minha amigos, tudo bom? Eu sou a Lígia e hoje eu vim gravar a parte 2 daquele vídeo de como foi que eu comecei a me interessar por temas como minimalismo e vida mais simples. Como eu falei pra vocês, eu moro numa casa bem espaçosa. Sabe aquela casa assim que tem quintal? Pois é, nunca é difícil colocar ali uma estante, uma prateleira, então armazenar as coisas nunca foi um grande problema. Porém, eu comecei a perceber que eu já estava guardando coisas demais. E aí eu te pergunto, você já ouviu falar naquele ditado juntar as escovas de dentes? Pois é, aconteceu comigo. Aos 27 anos, eu resolvi morar, né, junto com o meu esposo, com o meu atual esposo. E aí, pensa só, né, juntou a baguncinha da escovinha verde com a baguncinha da escovinha roxa, e aí, ó, a mágica aconteceu. Bom, o que aconteceu? Nesse momento, como eu falei pra vocês, havia muitos acúmulos. Livros do primário, fotos, cosméticos, brinquedos, enfim, vários objetos que eu ainda não tinha decidido o que fazer com eles e nem sabia o que fazer exatamente com esses objetos, quais eram importantes, quais deveriam ficar e quais não deveriam. E foi o momento em que eu decidi juntar as escovas de dente com o meu atual esposo. Graças a Deus, ele veio pra cá, veio morar comigo, porém, ele não trouxe muitos objetos. A gente brinca que ele veio quase que com a roupa do corpo, né? Ele não veio com muitos objetos. Porém, eu quis adaptar esse espaço para recebê-lo, né? Eu não achava legal, de repente, começar uma vida a dois, começar um casamento, e a pessoa, sei lá, vai na cozinha e esbarra numa apostila minha do primário. Ou então vai ao banheiro e tem lá uma Barbie e um Ken olhando para ele, né? Então ia ser muito estranho ele conviver com todo esse museu de objetos que eu tinha aqui. E aí eu pensei, bom, preciso formular uma solução. Sim, tenho gatos. Tem alguém querendo participar deste vídeo. 5, um dia vocês vão conhecer. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou adaptar essa nova realidade, né? Como é que eu vou me adaptar a essa nova realidade? Foi então que eu pensei a possibilidade de construir um depósito aqui na minha casa. Para deixar um pouquinho mais claro, eu moro na casa dos meus pais, a casa deles é uma casa muito espaçosa, muito grande. Porém, nesse momento de me juntar com o meu esposo, da gente começar a morar junto, a gente escolheu um pedaço menor da casa, tipo um kitnet, mais ou menos assim. Então, o espaço que eu teria para morar com ele é um espaço pequeno, um espaço limitado. E eu pedi para construir no quintal dos meus pais um pequeno depósito para que eu pudesse colocar toda essa tralha até eu saber o que eu ia fazer com ela. Eu percebi que no tempo da mudança, no tempo de receber o meu esposo para morar aqui comigo, que eu não ia conseguir selecionar todos aqueles objetos. Eu precisava de tempo para fazer aquilo. Era muita coisa e muita coisa com um apelo sentimental e que você não sabe exatamente o que fazer. Então eu percebi que eu ia demorar muito tempo para selecionar aqueles objetos, que não iria ser fácil, eu não iria conseguir fazer aquilo de uma só vez, afinal de contas eu levei 27 anos para acumular tudo aquilo, né? Então não seria em dias que eu conseguiria destralhar tudo aquilo. Havia apenas algumas possibilidades. Eu me vi com algumas possibilidades diante de mim. Uma delas seria descartar absolutamente tudo, sem saber o que era importante ou não. Eu sabia que lá tinha fotos, tinha documentos, tinha coisas realmente que poderiam me fazer falta, então eu iria correr esse risco de apenas descartar tudo. Outra possibilidade seria parar a vida toda para fazer esse descarte, então para de trabalhar, para de estudar, para de fazer absolutamente tudo para lidar com essa bagunça, o que também não é uma opção, né, gente? Afinal, a gente precisa pagar as contas. Então, a opção que eu vi foi investir um certo valor num quartinho, num depósito, para que eu pudesse guardar aqueles objetos e com calma, né? A cada férias, feriados prolongados, eu pudesse ir fazendo essa seleção. E assim foi durante esses 10 anos. Muitas férias aí de julho, muitos feriados prolongados, ao invés de eu estar aí na praia passeando, que seria o legal, eu estava, imagina só, selecionando tralha, descartando, precisando fazer esse descarte para deixar as coisas mais leves, como elas deveriam ser desde o princípio, desde o começo, e que eu não tinha essa ideia, essa formação. Atualmente, esse depósito já está muito diferente do que da época que ele foi construído. Quando ele foi construído, vou até depois compartilhar algumas fotos com vocês, ele estava abarrotado, né, lotado de itens diversos, como eu falei para vocês. Atualmente, ele está guardando, por exemplo, churrasqueira, uma piscininha de plástico, alguns itens que realmente eu ainda não sei o que fazer com, tanto meus quanto do meu esposo. Então ele virou o famoso quartinho da bagunça.
Mas a minha ideia não é cultivar um quartinho da bagunça. A minha ideia é justamente zerar esse lugar, zerar esse depósito. Ou que ele atenda a toda a casa com coisas que você não precisa ter dentro de casa, como uma piscina de plástico ou uma churrasqueira, mas também não precisa ficar exposta. Então tem um quartinho ali para guardar esses itens, né? Já que a casa tem um certo espaço para fazer isso. Então, a minha ideia não é cultivar o quartinho da bagunça, eu não quero ter itens a mais, eu não quero ter itens sobrando. E a minha ideia justamente é zerar aquele depósito desses itens. E ele já está quase zerado, gente. Está quase zerado, né? Então já deu muito, já caminhei bastante aí nessa arrumação, já caminhei muito nessa arrumação e com progressos, certo? Então essa foi a parte 2 da minha história, de como eu comecei aí a pensar na ideia de simplificar as coisas, de conhecer essa noção de minimalismo, e essa foi a parte 2 da minha história. Vou depois compartilhar com vocês nos próximos vídeos algumas dicas que eu implementei para começar esse destralhe, né? Por onde foi que partiu, definir o que ficava e o que ia, tá bom? Esse destralhe ainda está em processo, como eu falei para vocês, o depósito ainda existe, eu ainda quero colocar algumas coisas assim para doação, algumas coisas para jogar fora, realmente que não tem mais serventia, outras para vender. Então tem objetos lá que eu tenho que pensar no destino do que eu vou fazer com eles. A mesma coisa aqui em casa, né? A mesma coisa na parte que ficou aqui. Como a gente sabe, a gente não vive no mundo ideal, né? Apesar de eu ter colocado todas as tralhas lá no depósito, tudo que eu considerava museu meu, eu coloquei no depósito, à medida que a gente vai convivendo numa vida, né, de casal, as coisas vão se acumulando também. A gente começou a juntar as coisas de casal, né? Itens que às vezes você compra. Eu ganhei uma pipoqueira elétrica. Foi muito legal no primeiro dia, mas foi uma coisa que não serviu mais. E aí, o que a gente vai fazer com ela? Então, esse tipo de item também vai acumulando e quando você perceber, você já está cheio de coisa novamente, certo? Então, além dessa revisão do depósito que eu faço em férias e feriados, também tem a revisão da casa, para perceber se realmente o que está perto da gente, o que a gente está ali cultivando perto de nós, se realmente ainda serve, tá bom? Então essa foi a minha história, essa foi a parte 2 da história que eu falei pra vocês no vídeo anterior, e eu te agradeço a atenção de estar aqui, conhecendo um pouquinho do canal. Um beijo pra todo mundo, se gostou deixa aquele like e não perca, porque nos próximos vídeos a gente vai ter algumas dicas de destralhe e de organização, tá bom? Um beijão pra todo mundo, tchau, tchau!